Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje nós vamos atender aí ao pedido de uma amiga inscrita aqui no canal que perguntou o que a gente pensa a respeito do reteté. Qual a minha opinião a respeito do reteté? O reteté nas igrejas, né? Você que não sabe o que é o reteté, é aqueles cultos, são aqueles cultos onde o povo grita, pula, rola, alguns até uivam como se fossem animais, alguns até amarram um cordão no pescoço e outros saem caminhando ali com ele, ali como se fosse um cão com uma corrente ali, uma coleira no pescoço. Então esse é o reteté. O que a Bíblia nos fala? Será que a Bíblia nos apresenta alguma coisa a respeito desse assunto? Nós precisamos buscar uma resposta na palavra de Deus. Aqui no nosso canal, aqui a gente fala a respeito de diversos assuntos, mas sempre tendo como base a palavra de Deus. Quando a irmã Rayane Souza, a nossa amiga Rayane Souza, ela é inscrita aqui no nosso canal, ela pediu para mim falar a respeito desse assunto. Eu fui pesquisar na Bíblia, procurar ver o que a Bíblia, se a Bíblia nos fala a respeito de alguma coisa nesse sentido. Será se a Bíblia aprova o reteté, esse movimento aí onde as pessoas entram em um êxtase dos sentidos, onde as pessoas pula, grita, rola? O que a Bíblia nos fala? Pois bem, em 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui à igreja de Corinto, ele diz assim, o subtítulo aqui, se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que o subtítulo que está aqui no versículo 26 é o seguinte: a necessidade de ordem no culto. Então, esse capítulo, parte desse capítulo 14 aqui, Paulo vai tratar a respeito da necessidade de ordem no culto. E ele vai falando, e quando chega no versículo 40, ele diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, o reteté é algo aprovado pela Bíblia? Será que se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, vendo tudo isso que está acontecendo aí dentro de algumas igrejas, será se o apóstolo Paulo iria aprovar ou não? É só a gente ler esse versículo 40 aqui, onde ele diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então você precisa analisar. Lá no reteté, naquele movimento ali, onde o povo grita, pula, rola, uiva como animais, entra em uma êxtase dos sentidos, ali há decência e ordem. Nesse tipo de culto, nesse tipo de movimento, há decência e ordem? Eu, pelo menos, eu vejo que não há, né? Decência e ordem, uma vez que perde-se o controle, fica algo assim meio que desordenado. Então a gente precisamos analisar por esse lado. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, da igreja da Galácia, aqui no capítulo 5, no versículo 22, ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e uma outra tradução ele vai dizer domínio próprio. Domínio próprio. Se a pessoa ali não consegue se dominar, não consegue se conter, se a pessoa age de forma estranha, de forma esquisita, será que está existindo domínio próprio? Será que tal prática vem como resultado de um fruto do Espírito? Porque fruto do Espírito, aqui um dos frutos do Espírito,
é o domínio próprio. E ali você percebe que o domínio próprio parece que passa um pouco distante da lei, desse tipo de movimento. O mesmo Paulo, ele, quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, aos Efésios, capítulo 4, versículo 31, Paulo vai dizer assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda a malícia seja tirada de entre vós. Paulo cita aqui o que deve ser tirado no nosso meio, no meio do povo de Deus. E gritaria, esses movimentos desordenados, onde se perde o controle. Então, pelo que a gente vê nos escritos, nas cartas, nas epístolas do apóstolo Paulo, ele não aprovaria esse tipo de movimento. Ele não aprovaria. É o chamado cair do espírito, né? O cair do espírito é que a gente precisa analisar essas situações à luz da Bíblia. Porque à medida que o tempo vai avançando, muita coisa estranha vai adentrando nas igrejas, no meio do povo de Deus. E nós precisamos provar os espíritos. Nem tudo que está sendo feito aí em nome de Deus é fato, vem de Deus. Por quê? O que a Bíblia nos diz lá em Mateus 7, 21 a 23? Quero ler esses versículos. Olha só, 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Muitos naquele dia, Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha, eles expulsavam demônios, faziam maravilhas, profetizavam, tudo em nome de quem? De Deus, né? Em nome de Jesus. E aí o que Jesus vai falar para estas pessoas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então essas pessoas que estavam expulsando demônios, operando sinais, operando maravilhas, estavam fazendo muita coisa em nome de Jesus, mas que não tinham um relacionamento íntimo com Jesus, que de fato não conhecia o Senhor Jesus. De fato, não obedecia às regras, àquilo que a palavra de Deus estabelece, as normas, a decência, a ordem no culto. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há uma necessidade da gente estar provando os espíritos. Precisamos provar para saber se de fato algumas coisas procede de Deus ou não. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai se os espíritos são de Deus. E como que a gente vai provar? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai esclarecer quando a gente compara o que está escrito na Bíblia, as orientações da palavra, com certas práticas que estão sendo feitas aí dentro das igrejas, a gente vai ver que não há um aval das Escrituras, não há uma aprovação das Escrituras. Eu me lembro aqui da história do rapaz que foi convidado para assistir um culto desses aí. E aí ele foi convidado e o amigo que o convidou com muita expectativa, querendo trazer ele para a igreja. E lá, quando ele chegou, o povo gritava, o povo rolava, o povo pulava. E era aquele... porque hoje é assim, quem grita mais alto parece que tem mais poder, né? Parece que há ali uma disputa. E aí o amigo levou o outro e
o rapaz presenciou toda aquela cena, todo aquele movimento meio que desordenado. E quando eles saíram, o amigo cheio de expectativa disse: e aí, você gostou? E aí, como que foi? Ele disse: olha, eu quero te dizer uma coisa, não foi novidade nenhuma para mim isso que eu vi aí. Ó, com esse tipo de espírito eu já estou acostumado lá. Ele frequentava alguns terreiros, alguns outros movimentos para lá. Ele disse: não, isso aí eu percebi aqui, eu senti que é o mesmo espírito. Não mudou nada. Então a gente precisamos provar os espíritos. Muita gente aí se aproveitando da fé das pessoas. Eu me lembro da história de uma irmã. Na verdade, essa pessoa é minha tia, né? E um dia convidaram minha tia, ela foi assistir um culto em um desses movimentos aí onde faz tudo isso aí que nós estamos colocando aqui. E diz que lá o pastor pegou o microfone e ele começou a falar em línguas, né? Nós não estamos aqui questionando o dom de línguas ou não, porque eu creio no verdadeiro dom de línguas, descrito em Atos capítulo 2, eu acredito sim. Mas lá o pastor, ele começa a falar em línguas e ele começa a olhar para as irmãs, né? Ele começou a olhar para as irmãs. E aí ele começou dizendo assim: chupa-lhe, 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 chupa-lhe. E ele dizendo: chupa-lhe, 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 chupa-lhe. E aí ele foi passando o olho e ele olhou fixamente para a minha tia e começou, e foi falando mais forte ainda: chupa-lhe, 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 chupa-lhe. E ali ela se desesperou, ela ficou com medo, ela saiu correndo de dentro da igreja, saiu correndo. Quando chegou lá o diácono, estava já fechando ali as portas da igreja, ela disse: não, deixa eu sair, deixa eu sair. Não, não pode sair não, minha irmã, que aí agora eu estou fechando. Não, deixa eu sair. Ela saltou ali, pulou ali, abriu as portas. Quando ela saiu lá fora, ela disse: vai chupar o diabo. Gente, eu estou só reproduzindo o que ela contou. Mas, assim, tem muita gente que se aproveita, né? Que faz mau uso das coisas de Deus para tentar aproveitar-se. Tem muita gente de um bom caráter dentro das igrejas, mas também existem aqueles que fazem mau uso destas coisas para ludibriar, para enganar, para obter benefícios próprios. O reteté é algo que a Bíblia aprova ou é algo que a Bíblia condena? É algo bíblico ou não? Você possa pesquisar a respeito desse assunto, né, de acordo com o que foi colocado aqui, e tire aí as suas próprias conclusões. Um abraço, fique com Deus, até mais, nos vemos aí no nosso próximo vídeo.